Vamos falar de reforços, isso mesmo. Pô, Léo, você não vai falar do jogo de ontem? O Fluminense ganhou o América de Cali, aí em Cali, está quase nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Claro que a gente vai falar, claro que a gente vai falar. Mas eu optei por começar o dia, dando um bom dia para você, uma ótima quarta-feira aí para todo mundo, trazendo atualizações importantes em relação ao mercado de transferências, porque eu sei também que vocês estão ansiosos em relação a isso, a mais informações, algumas coisas que estão rolando, próxima de serem concretizadas, e eu vou trazer isso aqui para vocês a partir de agora, até porque temos um novo reforço no Fluminense, né? Está muito próximo. Eu estou falando do zagueiro Igor Rabelo. Vou contar essa história aqui para vocês. E depois, mais tarde, por volta das 10h30 da manhã, tem mais um vídeo saindo aqui, falando, repercutindo o jogo de ontem, trazendo também entrevistas importantes, coisas importantes que foram faladas aqui em Cali. Enfim, fiquem ligados aí e, claro, curtam, participem e compartilhem aí todos os conteúdos, tá? E se você puder já deixar o seu like também, é muito bem-vindo. Vamos lá. Vou começar esse vídeo falando sobre Igor Rabelo, porque foi uma contratação que veio à tona ontem e a gente não teve, evidentemente, tempo para explorar devido ao jogo, né? Uma negociação que eu confirmei ontem à tarde. Essa notícia ela veio à tona através de uma operação, se eu não me engano, foi do Vene Casagrande, que entrou em contato com o André Cury, que é o empresário do Igor Rabelo. Ontem, mais cedo, foi ontem? Não, acho que foi acho que foi ainda no domingo. O nome do Igor Rabelo chegou até mim novamente, e eu tentei descobrir, confirmar se tinha alguma coisa, se não tinha. E a resposta que eu recebi, olha, acho que isso aí é muito pouco provável que ocorra. E por quê? Porque o Fluminense tinha um interesse, como já teve no início do ano, mas outros clubes surgiram e tinham feito propostas, como São Paulo e Fortaleza. E o Bahia também estava interessado no Igor Rabelo. Eles já tinham um acerto praticamente encaminhado com o São Paulo. E aí o Fluminense, que estava ali meio que interessado, decidiu cobrir a oferta do São Paulo e oferecer para ele basicamente o salário que ele ganhava no Atlético Mineiro. Inclusive, é uma negociação que está sacramentada. Pelo menos foi o que disse o próprio presidente Mário Bittencourt ao amigo, parceiro André Galvão, repórter do SBT. Isso foi antes do jogo de ontem. Ele confirmou ali que assim, já há um acerto que o acerto com o Igor Rabelo a gente já sabia que tinha, estava tudo certo, mas faltava o aval do Atlético Mineiro. Por quê? O Atlético aceitou, ou pelo menos aceitaria, liberar o Igor Rabelo, e o Fluminense condicionou a chegada dele desde que não haja custo de aquisição. Ou seja, o Fluminense não vai pagar para tirar o Igor Rabelo do Atlético, ele teria que entrar num acordo com o Atlético para sair de graça. Então essa é a condição do Fluminense. E aí vai oferecer basicamente o mesmo contrato que ele tinha lá no Atlético. E aí antes do jogo, o presidente Mário Bittencourt disse ao André Galvão que a tendência é de que até quinta-feira, ou seja, amanhã, esteja tudo certo. O Igor sendo liberado, ele vai para o Rio de Janeiro realizar os exames médicos para ser anunciado pelo Fluminense como esse zagueiro que chega para recomposição. E aí é um detalhe importante em relação... É uma informação que eu já tinha publicado aqui. Quem acompanha aqui o canal já sabia. Falei, olha, o Fluminense está buscando dois zagueiros no mercado. Um é para reposição imediata. É um jogador que vai chegar para ser mais um ali no elenco que vai brigar por uma vaga. O Igor Rabelo chega com esse status. Não chega com o status de titular, que vai chegar e vai tomar uma posição, até porque o histórico recente dele não demonstra isso, né? É um jogador que também teve problemas de lesão recentemente, depois a gente vai poder aprofundar mais isso. Mas, de fato, ele não vive um bom momento na carreira, não vinha jogando frequentemente no Atlético. Esse ano, por exemplo, ele tinha 8 partidas só. Até agora ele só tem 8 partidas pelo Atlético Mineiro. E tem um outro fator aí. Ele chega só podendo disputar o Campeonato Brasileiro, porque ele foi inscrito já em fase de mata-mata na Sul-Americana pelo Atlético e também já defendeu o Atlético na Copa do Brasil. Então ele não pode jogar nem a Copa do Brasil e nem a Copa Sul-Americana. Ele chega para disputar o Campeonato Brasileiro.
Então daí, aquilo que eu já tinha falado para vocês, o Fluminense segue no mercado, porque a ideia é trazer um zagueiro de mais alto nível, para, aí sim, é um nome que chegaria para ser titular. A ideia era essa, e que pudesse também, eventualmente, disputar todas as competições, né? O Nino era o sonho, um sonho que era distante, de fato era um sonho distante, o Zenit já tinha falado que não ia liberar, então não seria o Nino, a princípio, a não sei que mude alguma coisa de fato, mas pode pintar uma outra situação de mercado. E para trazer esse atleta, não sei se seria uma unanimidade, mas enfim, um jogador que talvez fosse chegar sem muita contestação. Então essa é a situação em relação a zagueiros no Fluminense. O Igor Rabelo está chegando para aumentar o número de jogadores dessa posição, que a gente está falando isso tem tempo, que a gente está batendo nessa tecla. Né? Finalmente vem um agora e espero que venha outro, porque, e aí é outra coisa que eu estou falando, a contratação para a zaga que eu estava pedindo não era o Igor Rabelo. Eu queria um jogador de nível para chegar e falar, esse aqui vai barrar Freitas, vai barrar Ignacio, vai barrar todo mundo e vai jogar ao lado do Thiago Silva. Era esse nome que eu queria, para aí sim ter um sistema defensivo, ter uma zaga, um sistema defensivo mais robusto para todas as competições. Essa era a minha esperança. Então a diretoria ela segue no mercado em busca de um jogador para essa função a mais e tem até o dia 2 de setembro para isso, beleza? Por falar em reforço, quem chegou e estreou com a camisa do Fluminense foi a Costa. Uma estreia muito tímida, é verdade. Eu vou falar mais em relação especificamente sobre isso no próximo vídeo. Ou não, acho que dá para falar agora, né? Porque já que a gente está tocando, porque eu vou trazer uma fala aqui do Acosta, é um jogador que, a estreia do cara, foram poucos minutos em campo, mas o Acosta entrou assim numa marcha lenta, num trote, que foi realmente impressionante. Mas dá para ver que ele tem qualidade, é um jogador diferenciado. Quando ele pega na bola, ele tenta um passe diferente, ele tenta encontrar o companheiro numa situação diferente, e ele já entra com o Serna já muito cansado. Acho que o Canóbio estava em campo ainda, não, porque o Canóbio sai, depois entra o Guga. Mas enfim, os jogadores já estavam muito cansados, o Fluminense estava se preocupando muito mais em defender do que atacar, então é uma situação diferente, atípica, né? Eu falo mais pela postura dele, né, fisicamente mesmo, depois que ele entra ali em dar o combate, em dar a opção. Enfim, foi uma estreia muito tímida do Acosta, mas ele falou sobre essa chegada ao Fluminense, o sonho que ele tinha de jogar aqui no Brasil. Vamos ouvir esse trecho que foi uma entrevista também ao André Galvão, meu parceiro, que cedeu gentilmente, a equipe do SBT cedeu aqui, a gente não tem o vídeo, mas temos os áudios aqui do Fábio e do Acosta, que falaram logo após ali o jogo, ainda dentro do gramado. Fábio, importante demais esse resultado, a gente sabe da pressão que é jogar aqui em Cali, o América ainda não tinha perdido nessa Copa Sul-Americana e o Fluminense fez um jogo de muita experiência desde o início por aqui. A gente sabia da dificuldade, a equipe de qualidade do América, qualificada, é uma equipe de velocidade, jogadores de qualidade, a gente tinha que entrar focado para conseguir um bom resultado. Acho que a equipe, mesmo com o gol no final, tudo tem um propósito, leva um bom resultado, mas lá no Maracanã a gente tem que se empenhar cada vez mais, porque vai ser um jogo difícil, então a gente tem que trabalhar bem durante a semana para se preparar para, se Deus quiser e a gente for merecedor, fazer um belo jogo e conseguir a classificação. Qual o tamanho da vantagem? A vantagem é no final da partida de volta. Hoje a gente fez um grande jogo, então gratidão a Deus que todo mundo saiu sem nenhuma lesão e está pronto para a próxima partida no Brasileiro. E aí depois a gente vai pensar no jogo decisivo lá da volta. Parabéns pela vitória. Lúcio, como foi estrenar por Fluminense? La hinchada quería mucho verte, ¿cómo fue? Bien, bien, muy bien, adaptándome un poco al equipo, muy feliz de poder jugar para Flu. Esperaba mucho jugar, entrar hoy un rato, tocar un poco, conocer a mis compañeros y vamos de a poco, vamos a poco. Y jugar en Brasil, porque hace tiempo que los clubes brasileños querían contratar vos y ahora se dio en un gran club como Fluminense. ¿Por qué escogió Fluminense? Llegó el momento, sí, tenía muchas ganas de jugar en el fútbol brasileño hace tiempo, no llegaban las oportunidades que quería,
Fluminense hizo un gran esfuerzo, ambos decidimos poder llegar acá a poder estar jugando para este club. La verdad que lo sigo hace mucho tiempo, veo mucho el fútbol brasilero y lo que han hecho en el Mundial de Clubes me llamó muchísimo la atención, entonces fue un poco de todo lo que me llevó a estar acá hoy. Gracias y suerte. Muchas gracias. Aí, portanto, o Fábio e a Costa, enfim, tomara que seja apenas o início de uma grande trajetória desse jogador com a camisa do Fluminense. É um jogador que está todo mundo depositando muita confiança. Ontem ele já entrou, o Ganso não entrou. Mostra que se ele der uma resposta positiva, imediata, ele já vai assumir essa condição de talvez até de titular, né? E o Renato Gaúcho falou, o técnico Renato Gaúcho falou após a entrevista coletiva, na entrevista coletiva, sobre essa questão de reforços. Quanto às contratações, eu sempre converso com o presidente, né? Sempre que ele pode me dar um jogador para nos ajudar, ele tem feito isso, principalmente com a saída do Arias. Está achando um jogador importante, que eu tenho certeza que vai se somar ao grupo e vai nos ajudar bastante. O presidente já falou que está contratado, e eu costumo sempre falar dos jogadores contratados. Os jogadores que poderão ou não chegar, eu evito, porque eu só falo do jogador no momento que ele assina o contrato. Então nós temos mais um estrangeiro chegando ali, que eu tenho certeza que vai nos ajudar. Aí, portanto, Renato, vou falar mais ainda sobre contratações no vídeo seguinte, mas a gente está vendo o Fluminense trazendo mais jogadores do que se esperava ali nessa janela do meio do ano. Geralmente é o que acontece, né? Principalmente porque o time estava dando sinais ali de uma necessidade urgente para algumas funções, e ontem o Fluminense anunciou também Santi Moreno, finalmente. Santi Moreno anunciado como reforço do Fluminense, contrato de 4 anos, se junta ao time e poderá fazer a sua estreia no final de semana contra o Fortaleza. Uma coisa que eu esqueci de dizer aqui sobre Igor Rabelo, seria um contrato de 2 anos e meio, tá? Até 2027. É o que o Fluminense ofereceu para ele. Fechou, pessoal? É isso. Fiquem ligados, a partir das 10, 10 e meia, tem mais um vídeo aqui com informações também importantes de Fluminense. Tamo junto, valeu!